Então fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco, ao lado do meu amigo, companheiro da Rádio Onda Mix FM, Valdecir Saraiva. Não pule sequer uma parte do vídeo, já aproveita e vai se inscrevendo, tem um botão inscrito, inscreva-se aqui embaixo, é de graça, clica uma vez, está escrito, ponto, habilite o sino das notificações e não esqueça do seu like aqui no vídeo. Galera, é muito importante o seu like, é de graça e a sua inscrição também é de graça. Já somos mais de 90 mil inscritos aqui e obrigado a todos que participaram da nossa transmissão. Foram mais de 170 mil ouvintes, espectadores aqui no canal acompanhando esse jogo, essa grande vitória do Vasco, sim, diante do Atlético Mineiro. Os assuntos abordados serão a vitória do Vasco, é claro, contra o Atlético Mineiro, contratação, tem reforço chegando, tem jogador na justiça contra o Vasco da Gama, vamos falar sobre isso também e tudo mais, galera. Vamos lá, eu vou começar aqui, antes de passar para o Valdecir Saraiva, mandando um recado para alguns supostos vascaínos, que a gente, na boa, eu acredito que essas pessoas não são Vasco, não vem desenhar para mim que torcem para o Vasco, eu não tenho como eu entender, Valdecir e amigos, que o cara, depois de uma derrota dura, braba, complicada contra o Atlético Mineiro aqui no Mineirão, o Vasco não vencia aqui desde 93, vamos lá. De 93 para cá, o Vasco teve timaços. Mesmo assim, mesmo com o Atlético Mineiro, que caiu antes do Vasco para a Série B, o Vasco não conseguiu vencer o Atlético Mineiro aqui no Mineirão. Cara, será que isso não é para ser exaltado? O cara venceu, mas sofreu. É claro, eu acho que o Flamengo, o Palmeiras, qualquer equipe que vier para jogar contra o Atlético aqui em Minas, vai sofrer demais. Então, pelo amor de Deus, para que já está ficando feio. Esse é meu recado. Para que está ficando feio. E dizer que se o Vasco sofreu ou não, não vai mudar o resultado. A vitória continua e os 3 pontos foram computados. O Vasco está na parte de cima da tabela e pontos. Foi uma grande vitória e agora é pensar e projetar o jogo contra o Palmeiras. Estaremos juntos lá no estádio do Maracanã. Tá certo, Valdecir? Quer falar mais alguma coisa, comentar sobre isso, sobre essa vitória, sobre os reclamões aí, políticos, né? Porque não é possível que uma pessoa dessa seja Vasco, velho. É verdade aí. Alô, galera. Valdecir Saraiva aqui, muito prazer. Eduardo Ferrari, amigos aí da Rádio Onda Mix FM, do canal Vasco Connect. Foi uma grande vitória. Não tem campeonato melhor do que você começar vencendo. Então foi um jogo muito difícil contra o Atlético Mineiro. Como você falou, poderia ser qualquer outro time ali no lugar do Vasco, que seria um jogo muito difícil. Então a equipe Cruz Maltina mostrou a sua força, mostrou para que veio no campeonato. Teve uma bela vitória, dominou o jogo aí nos 10 primeiros minutos ali, amassou o Atlético Mineiro fazendo 2-0. Controlou todo o primeiro tempo, enfim, poderia ter ampliado ali, né, no 3-0 naquele lance ali do Robson Bambu, mas o importante, como você falou, os 3 pontos. Pode ser 10-0, 2-1, sofrido ou tranquilo, não vai mudar a pontuação. O Vasco conseguiu os 3 pontos e você que está reclamando tem que mudar suas ideias, rever seus conceitos, e o que vale é a vitória, o que vale são os 3 pontos, o que vale é a computação lá na colocação, e o Vasco venceu, começou o campeonato muito bem, e esperamos aí que no próximo domingo consiga a sua segunda vitória, Maracanã lotado às 16 horas, lá no Mário Filho, o maior estádio do mundo. Contra o Palmeiras, né? Do Abel Ferreira, que também não estará na beira do campo. Vamos comentar sobre isso agora, já vamos virar a chavinha, porque são muitos assuntos. Rafael Claus foi muito mal no jogo, na minha opinião, prejudicou o Vasco, né, expulsando o Maurício Barbieri. Ele me xingou, mas logo depois pediu desculpas e tal, colocou ali no relatório dele, no relatório do jogo. Eu acho que ele acabou prejudicando o jogo ali, tá certo. O Palmeiras também vem sem seu técnico, né? Mas o Palmeiras já vem com uma equipe pronta, uma equipe que vem conquistando muitos títulos aí nos últimos anos. Não é impossível vencer do Palmeiras, assim como não foi contra o Atlético Mineiro. O Vasco joga no Maracanã dessa vez, mas, gente, vai ser sofrido também. Vai ser uma vitória sofrida, apertada, contra um time pronto. E, assim, apesar do desfalque, eu acho um grande desfalque, o técnico do Vasco, o Maurício Barbieri, o Palmeiras também sofre com esse desfalque. Você acha que quem perde mais nesse caso, Maurício? O Vasco, que está começando esse modelo novo de trabalho, ou o Palmeiras, que já tem um time pronto, um trabalho consolidado do Abel Ferreira, nesse momento, para esse jogo específico de início de campeonato, logo no início, né, do Campeonato Brasileiro? É verdade, Eduardo Ferrari, mas quem perde mais com certeza é o Vasco, porque o técnico Abel Ferreira já está acostumado aí com expulsões, já é a 7ª expulsão dele. Então, o treinador Maurício Barbieri não tem esse hábito de estar reclamando com a arbitragem, ele não tem esse perfil de estar sendo expulso, se tomar cartão amarelo ou vermelho, seja lá qual for a advertência. Então, com certeza, quem perde mais é o Vasco, seu treinador ali na beira do campo orientando seus jogadores, mas com certeza
o seu auxiliar estará preparado para poder suprir aí a ausência do Maurício Barbieri nesse jogo dificílimo contra a equipe do Palmeiras às 16 horas no domingo no Maracanã. Boa, excelente comentário, mas assim, eu acredito aí na vitória do nosso Vasco. O Vasco sempre se deu muito bem contra a equipe do Palmeiras, principalmente em jogos no Maracanã, e acredito que dessa vez não seja diferente. Bom, gente, vamos trocar de assunto aqui, porque tem ex-jogador do Vasco na Justiça. Bruno Tubarão aciona o Vasco na Justiça e faz uma cobrança de R$140 mil. Eu não sei o que tem na cabeça desses jogadores, principalmente, ele não apresentou nada de positivo para o Vasco. Esse Bruno Tubarão, ano passado, veio para disputar a Série B, não fez nada, mas enfim, o Vasco tem um contrato, o Vasco tem que pagar, é obrigação do Vasco pagar o atleta, independente se está bem ou se está mal. A culpa não é dele, não, a culpa é de quem contratou ele. A culpa é de quem deveria sofrer a advertência, quem contrata esse tipo de jogador bananada para dentro do Vasco. Mas enfim, ele sabendo que o Vasco hoje virou SAF, que é um clube que está rigorosamente em dia, está, enfim, através do RCE, entre outras questões, é obrigado a pagar esses jogadores que acionam o Vasco. Então, eles vão para a Justiça para receber esse valor. Aqui, para a gente é muito dinheiro, mas para jogador de futebol eu considero pouco, e ele preferiu ir para a Justiça do que, de repente, procurar o Vasco para tentar um acordo. O que você acha disso, Valdeci? Bruno Tubarão foi para a Justiça, não fez nada pelo Vasco. Eu sei que eu como torcedor também, apesar de jornalista, mas minha visão de torcedor é porque esse cara não fez nada. Porque ele não foi lá dentro do clube, tentou um acordo, o Vasco ia pagar, tá tudo certo. Não, eles vão para a Justiça para receber um pouco mais rápido. Cara, sinceramente eu não entendo. É verdade, Eduardo Ferrari. O Bruno Tubarão, infelizmente, ele teve uma atitude assim muito precipitada. Como você falou, ele poderia ter procurado a nova direção do Vasco, tentado um acordo, e com certeza ele ia ser reembolsado, porque é um valor pequeno para o esporte, né? O futebol, 140 mil para os jogadores de hoje é um valor pequeno, um valor que dá para, consideravelmente, dá para resolver esse problema, principalmente com a nova diretoria do Vasco. Então ele se precipitou aí nessa atitude tomada, e que agora pode até demorar mais ainda do que ele ser rápido da forma que ele achou que ia ser. Então, com certeza, como o valor é pequeno, a diretoria do Vasco, a direção, ia ver se realmente tinha necessidade de pagar esse valor para ele. Se ele tem direito, com certeza ele ia receber, porque é um valor pequeno aí para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Agora, galera, para encerrar o assunto, como vocês sabem, nós prometemos aqui que até o dia 20 de abril agora o Vasco iria anunciar 2 reforços, né? Eu vi algumas pessoas já criticando, né, a contratação do Gabriel Carbarral, é isso? Gabriel Carbarral, meia argentino que está no Santos, passou por um momento difícil, né? Teve uma contusão na temporada passada, mas voltou e assim, é natural a adaptação, assim, a fase de adaptação do atleta, né? Ele foi muito bem na Argentina, foi muito bem na Turquia. Então, assim, eu acho, ele tem 32 anos, eu não acho um jogador velho. De repente tem um meia mais habilidoso, que é o caso dele, achei ele muito habilidoso. Ele encontra bastante jogadores na cara do gol, ele atua como ponta esquerda também. E assim, eu vejo algumas pessoas fazendo um pré-julgamento e não acho isso legal. O Vasco precisa arriscar também, apostar em alguns jogadores, principalmente jogadores já experimentados de campeonato argentino, campeonato turco, entre outros campeonatos que o Carbarral já disputou. Assisti alguns lances, não só do Santos, que ele se machucou, não teve uma sequência grande de jogos. É claro que isso atrapalha qualquer atleta de futebol, né, que trabalha com isso. Então, assim, Valdeci, queria que você comentasse em cima disso, porque, cara, eu achei um jogador diferenciado, eu achei que é um jogador que precisa de uma sequência de jogos, precisa realmente entender o que é o Vasco da Gama. Eu acho que o futebol argentino, assim como o brasileiro, eles recebem muita pressão também lá, a torcida cobra muito, então ele não vai estranhar tanto assim não. Eu acho que acaba dando certo, tem que tentar mesmo, o Vasco tem que ir atrás mesmo, pelo menos para nessa janela tentar uma contratação diferente. O Vasco, gente, deve pagar R$500 mil pelo empréstimo aí do jogador, e tem que fazer, na minha opinião, tem que apostar. Pô, o Vasco não tem esse camisa 10, e ele é um camisa 10 autêntico, ele é aquele cara que joga como meia, ele consegue criar muitas jogadas, e tem que treinar, tem que fazer uma boa pré-temporada. E só uma pontuação aqui, antes de passar para o Valdeci: ano passado o Alex Teixeira foi muito criticado, e eu aqui, junto com o Edmundo, que fez coro, defendi uma pré-temporada para o Alex Teixeira, que hoje está arrebentando com a camisa do Vasco. Todo mundo tem que ir embora mesmo, tem que ir embora. Imagina se o Alex Teixeira hoje está no clube rival. O que você estaria falando aí?
culpa da diretoria, culpa de não sei quem. Então, vamos mudar a mentalidade, porque todo atleta profissional precisa, e eu defendo, uma pré-temporada cheia, não é isso, Valdeci? É verdade. Em relação ao Gabriel Carbarral, ele é um jogador que se destacou muito no Argentino Júnior, lá da Argentina. É um jogador de bastante qualidade, tecnicamente ele é muito bom. Então, como você falou, o Vasco conseguiu esse empréstimo aí por R$ 500 mil até o final da temporada e com opção de compra, né? Então é um jogador bastante habilidoso, então com certeza o Vasco tem que aproveitar essas oportunidades de um camisa 10, pelo que a gente viu durante a carreira dele lá na Turquia, no Argentino Júnior, é um jogador de qualidade e com certeza tem muito a oferecer e acrescentar o Vasco da Gama, esse jogador Gabriel Carbarral, de 32 anos. Boa, e para finalizar aqui, gente, convocando vocês mais uma vez, Valdeci, eu e Valdeci, vamos viajar bastante atrás do Vasco esse ano, tá? Tem projeto novo aqui, tem muita coisa chegando para você. Então sobe o like, se inscreve, expulsa o vídeo para geral, mostra para todo mundo o trabalho aqui. É um trabalho extremamente vascaíno para você que gosta de notícias do Vasco, transmissões dos jogos do Vasco. O Valdeci está sempre fazendo os comentários, está no campo de jogo fazendo reportagens. Então aqui você não perde nada, sabe? Não perde nada. Então domingo é no Maracanã, não é isso, Valdeci? Vamos acreditar sim numa vitória, por que não? É verdade, domingo tem um jogo difícil no Maracanã contra a equipe do Palmeiras, mas temos que acreditar no Vasco, conseguiu aí uma grande vitória fora de casa, que é muito bom vencer, e principalmente fora de casa, enquanto uma grande equipe que foi o Atlético Mineiro. Então o Vasco vai empolgado, tem a semana inteira aí para trabalhar, para descansar os jogadores, para fazer mais treinamento e com certeza domingo o Vasco vai conseguir a sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Tá certo. Então é isso, galera, eu agradeço aqui, tá? Que Deus abençoe a semana de todos vocês. Daqui a pouco tem vídeo, tem live no canal, fica atento, fica ligado, se inscreve aí, expulsa o vídeo para geral, sempre ao lado aqui do meu parceiro agora, Valdeci Saraiva, não vai ser novidade. Então, dá essa força pra gente aí, porque o bicho vai pegar um ano de muito importante para o Vasco, ano do retorno do Vasco para a Série A do Campeonato Brasileiro, são 8 vagas para a Libertadores, eu acredito que o Vasco vai conseguir uma dessas vagas, pelo menos o Vasco vai brigar sim na parte de cima da tabela, Valdeci. É verdade, galera. Então, estaremos juntos aí no próximo domingo, Vasco da Gama e Palmeiras, pela Rádio Onda Mix FM, pelo canal Vasco Connection. Não deixa de acompanhar a gente no próximo domingo. Um imenso shalom e até a próxima. Beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.